O cachorro não se mexia. Os joelhos de Lucas ralaram no cascalho quando ele desabou ao lado do corpo minúsculo, o sangue manchando a terra vermelha sob ele. Uma pata estava torcida de um jeito estranho, a outra ainda amarrada com arame enferrujado. "Vamos, carinha, fica comigo", ele sussurrou, pressionando as mãos no peito do filhote. Carros passavam voando, indiferentes, e naquele silêncio ensurdecedor, algo dentro dele se partiu. A manhã tinha começado como qualquer outra. Lucas Ferreira tinha poeira nas botas, o sol nos olhos e sonhos que guardava só para si. Com apenas 20 anos, ele dava um duro danado na beira da BR-040, assentando concreto sob o céu ardente do interior de Minas. Sua mãe, Márcia, fazia faxina na casa dos outros para conseguir pagar o aluguel da casinha simples deles. A vida não era cruel, mas não se importava com eles. Ele amava os animais, desde sempre. Talvez porque eles nunca faziam perguntas, nunca julgavam. Talvez porque, assim como ele, eles só queriam ser notados. Um dia, ele sonhou em ser veterinário. Mas sonhos custam dinheiro e tempo, e o tipo de sorte que Lucas parecia nunca ter. Mesmo assim, naquela manhã, algo parecia errado. Um brilho de pelo na beira da estrada, uma forma quieta demais. Ele pisou no freio sem pensar. Esta é uma história sobre compaixão, instinto e um laço que ninguém poderia prever. Mas naquela manhã, outra coisa esperava na poeira. Lucas acordava todo dia antes do sol. O chão da casa era sempre frio, e o cheiro do café coado por sua mãe sempre vinha antes dos passos dela. Não esquece sua garrafa d'água. Márcia o lembrou naquela manhã, limpando as mãos no avental. "Pode deixar, mãe", ele disse, jogando a mochila surrada por cima do ombro. A casa deles ficava na saída da cidade, onde a estrada de terra encontrava o asfalto. Quase nada mudava por ali, exceto os preços no posto de gasolina e o silêncio entre pessoas que tinham pouco a dizer. Na obra, os outros peões riam, xingavam e reclamavam do calor. Lucas ficava na dele, concentrado. Não por timidez, mas por hábito. Quando seu Valdir, o mestre de obras, gritava as ordens, Lucas ouvia rápido e falava devagar. Naquela tarde, um vira-lata se aproximou da construção. Magro, manco. Lucas se ajoelhou, oferecendo a casca do seu pão. O cachorro recuou e correu. Seu Valdir viu e debochou. "Não adianta dar comida para doença com pata, Lucas. Só voltam para pedir mais." Lucas não respondeu, mas depois deixou a casca de pão perto de uma pedra, encostada na cerca. Ele nunca dizia em voz alta, mas os animais o faziam se sentir gente. O caminho para casa o levava pela 040, um trecho longo e quente onde tudo tremeluzia em ondas de calor. Ele estava com a janela aberta, o rádio desligado, quando algo no acostamento chamou sua atenção. Um vulto de pelo cor de caramelo, encolhido e imóvel. No começo, achou que era lixo, mas seu estômago revirou. Ele encostou o carro. Primeiro, sentiu o cheiro podre, depois o sangue, e então o silêncio. Um filhote com não mais que alguns meses, amarrado com arame enferrujado nas pernas, as costelas aparecendo na pele, o focinho coberto de barro seco e formigas. As mãos de Lucas tremiam enquanto ele se esticava. Ele já tinha visto bicho atropelado antes, mas este não estava morto. Ainda não. Ele procurou pelo coração batendo. Ali, bem fraquinho. E naquele segundo, enquanto o sol de Minas queimava suas costas e o vento enchia sua garganta de poeira, Lucas Ferreira soube, não importava o que acontecesse. Ele não podia virar as costas. Ele queria ser o suficiente. Lucas nunca teve muita coisa, nem dinheiro, nem contatos, nem mesmo um par de botinas sem furos. Mas naquele momento, ajoelhado na poeira, ele queria uma coisa mais do que tudo. Fazer aquele bichinho respirar aliviado de novo. Ele puxou seu canivete do cinto e começou a cortar o arame enrolado nas patas do filhote.
O metal tinha cortado fundo na pele, feridas velhas, não recentes. Quem quer que tivesse feito aquilo não se importou se o cachorro sangraria ou morreria de fome. Talvez essa fosse a intenção. O filhote choramingou, quase inaudível, mas era um som. Você ainda tá aí, Lucas sussurrou. Bom garoto. Ele enrolou o filhote em sua camisa de flanela, ainda morna do sol. O sangue atravessou o tecido na hora. Lucas derramou o restinho da sua água nas mãos e tentou limpar o barro seco do focinho do cachorro. Os carros passavam. Um diminuiu a velocidade, depois acelerou de novo. Ninguém parou. Lucas se levantou, aninhando o filhote no peito como um bebê. Ele olhou para trás, na direção da obra, a mais de 1 quilômetro de distância, e depois para a cidade, a uns 10 quilômetros para frente. Seu celular estava sem sinal. Claro que estava. Ali no meio do nada, ele começou a andar. O sol castigava sua nuca, o suor escorria para seus olhos. Caramelo, ele já tinha batizado o filhote em sua mente, mal se mexia. A cabeça dele balançava no braço de Lucas, fraca demais para se sustentar. Um caminhão buzinou e passou roncando. Alguns motoristas olharam, nenhum diminuiu. Depois de uma eternidade, ele avistou a placa de um boteco empoeirado na beira da estrada. Ao lado, uma máquina de refrigerante enferrujada e um orelhão. Lucas correu. Ele discou para a única clínica veterinária que conhecia, a 20 minutos de distância em Morro Alto, e implorou por ajuda. Disseram que não. Sem transporte, sem encaixe, sem veterinário de plantão. Ele bateu o fone no gancho. Aguenta firme, Caramelo, ele murmurou. A gente vai dar um jeito. Atrás do boteco, num depósito de porta entreaberta, Lucas encontrou um pouco de sombra, um pano de chão velho e um engradado de tubaína vencida. Ele deitou o filhote com cuidado, molhou o pano e o cobriu. E então ele apenas sentou, observando, esperando, rezando. Quando o sol baixou e o ar refrescou, Caramelo começou a tremer. Sua respiração era um chiado, suas patas se contorciam. Lucas o segurou durante as convulsões, com os olhos arregalados, impotente. Por favor, assim não. Mas ninguém veio. Nenhuma sirene, nenhuma ajuda. Apenas o som áspero da respiração e o eco da esperança de Lucas, que se desfazia em silêncio. A noite caiu sem dó. O depósito atrás do boteco ficou mais frio com o passar das horas. Lucas sentou no chão de terra batida, com as costas na parede e os braços em volta dos joelhos. Caramelo estava enrolado no pano ao lado dele, respirando curto, os olhos entreabertos, mas atentos. Lucas continuava checando seu peito para ver se mexia, a cada poucos minutos, só para ter certeza. Ainda tá comigo, ele sussurrou. Ele tinha ligado de novo para a clínica. Ninguém atendeu. A certa altura, ele parou de esperar por milagres. Ele abriu uma das tubaínas vencidas e deixou algumas gotas caírem na boca de Caramelo. O filhote não se mexeu, mas engoliu. Foi o suficiente para fazer Lucas chorar. Não alto, sem bagunça. Apenas lágrimas silenciosas, descendo pelas bochechas empoeiradas. Ele nunca tinha sentido tanta raiva. Não do veterinário, não dos estranhos que passaram por ele na estrada, de si mesmo. Ele devia ter dinheiro, devia ter um carro, devia ter conseguido fazer mais. Você merecia coisa melhor, ele disse baixinho. Muito melhor. Na manhã seguinte, Lucas enrolou Caramelo numa toalha e voltou a pé para a obra. Ele tinha perdido o dia de trabalho e sabia o que isso significava. Seu Valdir já estava esperando. Quem não aparece não trabalha. Seu Valdir latiu. E se tá pensando que vou pagar o dia de ontem, pode esquecer. Lucas não respondeu, apenas continuou andando em direção ao barraco de ferramentas, com Caramelo nos braços como se fosse de vidro. Os olhos de seu Valdir se estreitaram. Esse é o mesmo vira-lata que você catou na estrada? É. Pelo amor de Deus, Lucas,
Tá perdendo seu tempo, deve estar cheio de verme e doença. Vai pegar alguma coisa, larga isso pra lá. Eu não vou abandonar ele. Seu Valdir chegou mais perto. Você tá na minha obra, você obedece minhas regras. Se esse bicho entrar aqui de novo, eu mesmo dou um fim nele. As palavras bateram como um soco no estômago. Lucas não disse nada, mas naquela noite ele não levou o Caramelo de volta para o boteco. Ele o escondeu atrás do container de ferramentas, onde as máquinas faziam sombras compridas e ninguém olhava. Ele usou restos da marmita para alimentá-lo. Encheu uma tampinha de garrafa com água. Sussurrou histórias sobre como um dia eles sairiam daquele lugar e fariam algo que importasse. Caramelo começou a responder. Pequenas coisas. Uma orelha levantada, um rabinho que balançava fraco, um piscar de olhos lento que dizia: eu ainda tô aqui, mas a paz nunca durava muito. 3 dias depois, Lucas chegou cedo e encontrou o esconderijo vazio. Caramelo tinha sumido. Seu coração disparou. Ele procurou nos contêineres, nos latões de lixo, no barraco de ferramentas. E então ele ouviu. Um ganido fraco e sofrido, vindo de trás da caminhonete do mestre de obras. Caramelo estava amarrado de novo, desta vez com lacres de plástico nas pernas e um pano enfiado na boca. Sangue na lateral do corpo. Seu Valdir estava encostado na caminhonete de braços cruzados. Eu te avisei, Lucas. Lucas não falou, não piscou. Ele se ajoelhou com as mãos tremendo e começou a soltar Caramelo com a lâmina do seu chaveiro. Seu Valdir cuspiu no chão de terra. Se importa mais com um vira-lata do que com seu emprego? Então vai, leva ele, tá na rua. Lucas se levantou devagar, com Caramelo nos braços de novo. Ótimo, ele disse. Ele se virou e andou, para longe das ferramentas, para longe do pagamento, para longe das pessoas que não entendiam, para o nada, com tudo o que ele tinha. Naquela noite, enquanto os trovões roncavam ao longe e o céu ficava da cor de aço amassado, Lucas sabia de uma coisa. Ele não tinha plano nenhum, mas ele não ia deixar Caramelo morrer naquele lugar. E você? Você já presenciou um momento em que a dor de um animal pareceu mais humana do que o silêncio da maioria das pessoas? Me conta aí nos comentários. Quem sabe a sua história, como a do Lucas, possa lembrar a alguém que compaixão não precisa de permissão. Às vezes, a menor das vidas é que nos ensina a lutar por algo maior. A tempestade não esperou. Ao anoitecer, Lucas estava a quilômetros da obra. O único abrigo à vista era um paiol caindo aos pedaços numa fazenda abandonada. Ele se enfiou lá dentro com Caramelo apertado contra o peito, o coração acelerado pelo frio, pelo medo e por algo mais pesado. A incerteza. O paiol rangia a cada rajada de vento. A chuva gotejava pelo telhado em linhas tortas. A poeira virava lama. Lucas sentou numa pilha de sacos de milho velhos e deitou Caramelo sobre uma lona rasgada, cobrindo-o com sua blusa. Aguenta firme, garotão, ele sussurrou. Sei que não é muito, mas é tudo que eu tenho. Ele não dormia há mais de um dia. Seu estômago estava vazio, suas mãos estavam em carne viva. Mesmo assim, ele ficou acordado, com os olhos fixos no peito de Caramelo, esperando cada subida e descida da respiração. Então, por volta da meia-noite, aconteceu. Um espasmo. Sutil. Quase nada. Lucas se inclinou. A pata de Caramelo tinha se mexido. Ele piscou. Outro espasmo. Depois uma respiração curta e forçada. Caramelo, Lucas sussurrou. Os olhos do cachorro se abriram tremendo, turvos, sem foco, mas abertos. E então, inacreditavelmente, Caramelo moveu a cabeça. Devagar, até seu focinho tocar o pulso de Lucas. Nenhuma lambida, nenhum latido, apenas aquele movimento pequeno e deliberado. Lucas congelou. Foi como se algo sagrado tivesse passado entre eles, como se o cachorro não estivesse apenas vivo, mas consciente, presente, escolhendo ficar. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele baixou a cabeça, encostando a testa na de Caramelo. Pensei que tinha te perdido, ele murmurou.
O vento uivava lá fora, sacudindo as paredes do paiol. Mas lá dentro havia apenas o som da respiração e um tipo de paz que Lucas não conhecia há anos. Ele não precisava que ninguém explicasse o que tinha acontecido. Ele não precisava de um veterinário ou de um padre. Ele apenas sabia. Caramelo tinha escolhido lutar. E, de alguma forma, Lucas também. O dia amanheceu quieto, a luz filtrada pelas frestas do telhado inclinado do paiol. A tempestade tinha passado, deixando o mundo encharcado e silencioso. Lucas estava sentado de pernas cruzadas perto de Caramelo, com os braços em volta de si mesmo para se aquecer. O filhote agora dormia profundamente, a barriga subindo e descendo com mais ritmo, sem mais tremores, sem mais suspiros ofegantes. Apenas sono, um sono que cura. Lucas nunca tinha visto nada tão perfeito. Ele vasculhou o paiol e encontrou uma tigela de metal velha. Ele a encheu com água da chuva de um pedaço limpo de lona do lado de fora. Trouxe para dentro e a colocou ao lado de Caramelo. Quando Caramelo se mexeu e se inclinou lentamente em direção à tigela, lambendo desajeitadamente, Lucas soltou um suspiro que nem sabia que estava segurando por horas. "Isso, garoto", ele sussurrou. "Você está conseguindo." Durante o dia, Caramelo ficou quieto, mas alerta. Lucas usou a própria camisa para limpar suavemente as feridas novamente. O sangramento tinha parado, o inchaço tinha diminuído, a infecção não tinha vencido. Ele dividiu uma barra de cereal que tinha sobrado. Esfarelou-a em pedacinhos, deixando o Caramelo mordiscar de sua mão. Não era remédio, mas era alguma coisa. E mais do que isso, era confiança. Naquelas horas de silêncio, Lucas falou com Caramelo como nunca falava com ninguém. Sobre o acidente de seu pai, sobre trabalhar desde os 14 anos, sobre como sua mãe, Márcia, costumava levar gatos de rua para casa, mesmo quando não tinham comida sobrando. "Eu costumava pensar que talvez conseguiria sair dessa vida", ele disse com a voz suave, "fazer uma faculdade, cuidar de bichos como você. Mas os sonhos ficam pesados quando você está sempre segurando a barra de outra pessoa." Caramelo pressionou o focinho na perna de Lucas. Era toda a resposta que ele precisava. Ao pôr do sol, Lucas sabia que eles não podiam ficar ali. O paiol era muito exposto, muito perto da estrada. Alguém poderia passar. Alguém como seu Valdir. Ele enrolou Caramelo gentilmente num saco de estopa, forrou-o com capim seco e partiu andando para o norte, em direção ao antigo sítio de seu avô falecido. Uma casinha de caça a quilômetros de distância, intocada há anos. Talvez ainda estivesse de pé. A estrada era esburacada, o céu escurecia rápido. Lucas andava devagar, aninhando Caramelo. Cada passo doía, suas pernas doíam, suas costas ardiam, mas ele continuou. Pouco depois do quilômetro 8, faróis apareceram atrás dele, uma picape vermelha. Lucas se escondeu no mato com o coração batendo forte. Ele a reconheceu imediatamente. A picape de seu Valdir. O motor passou roncando, depois diminuiu, parou. Lucas congelou, se enfiando no mato. A picape deu ré. Ele agarrou o Caramelo com mais força. Então, uma voz. "Ô Lucas, cê tá por aí, moleque?" A voz de seu Valdir. Agora mais perto. A cabeça de Lucas girava. Ele não conseguiria correr mais que uma picape. Não conseguiria lutar com um homem adulto com uma arma. Ele mal conseguia ficar de pé. Caramelo se mexeu em seus braços, respirando com força. Ele sussurrou. "Psiu, psiu, eu tô aqui." E então ele percebeu. Eles não estavam seguros. Ainda não. Nem de perto. Lucas не побежал. В этом не было смысла. Его тело было на исходе, измученное днями без сна, еды и отдыха. Ноги болели при каждом вдохе. Но что болело сильнее, так это страх в маленьких усталых глазах Карамела. Поэтому вместо того, чтобы прятаться, Лукас вышел из кустов. Фары красного пикапа ударили ему прямо в грудь. Seu Valdir стоял у водительской двери, скрестив руки с нечитаемым выражением лица.
Ты и вправду таскаешься здесь с этой шавкой, как будто это твой грёбаный ребенок?» Лукас не ответил. Сеу Валдир шагнул вперед. «Думаешь, это делает тебя героем? Думаешь, эта тварь тебя поблагодарит? Посмотри на нее, она и блох своих не стоит». «Он не тварь», — сказал Лукас тихим голосом. «И я делаю это не ради благодарности». Сеу Валдир сплюнул в пыль. «Ты жалок». Затем он повернулся к своему пикапу. На секунду Лукас подумал, что он уезжает, но Сеу Валдир потянулся за сиденье и вытащил ржавую лопату. «Я тебя предупреждал, Лукас, оставь его». Лукас медленно попятился. Карамела заскулил у него на руках, почувствовав перемену. Сеу Валдир поднял лопату, и вот тогда Лукас сделал что-то безрассудное, глупое, храброе. Он встал между Карамелой и угрозой. «Нет!» — Сеу Валдир моргнул. «Что? Тебе придется пройти через меня». Наступила долгая тишина. Затем Сеу Валдир рассмеялся. «Ты готов получить по морде за собаку?» Лукас не двигался, не дрогнул. «Да, готов». Лопата опустилась на сантиметр. Сеу Валдир долго и молча смотрел на него. Затем, не говоря ни слова, он бросил лопату в кузов, залез в кабину и захлопнул дверь. Двигатель взревел, шины выплюнули гравий. Лукас стоял неподвижно, пока красные задние фонари не растворились в темноте. Его колени подогнулись. Он рухнул на землю, прижимая Карамела к груди, задыхаясь, как человек, который годами задерживал дыхание. Затем потекли слезы, горячие, тихие и полные всей тяжести, которую он нес в одиночку. Карамела лизнул его подбородок, слабый, но живой. Под звездным небом, пропитанные потом и пылью, что-то прорвалось между ними. Что-то, что не нуждалось в словах. Naquela noite, eles chegaram na casinha. O lugar mal se aguentava em pé, janelas quebradas, telhado com goteira. Mas tinha 4 paredes, e isso era o suficiente. Lucas fez uma fogueira. Caramelo se enrolou ao lado dele, embrulhado em cobertores feitos do que ele conseguiu encontrar. Eles dormiram, seguros, juntos, e pela primeira vez em muito tempo, Lucas não sonhou em fugir. Ele sonhou em ficar. A primavera chegou devagar às colinas. Na época em que as quaresmeiras floresceram do lado de fora da casa, Caramelo já andava sozinho, ainda mancando, mas mais forte a cada dia. Ele seguia Lucas pela clareira, latindo para os esquilos, caçando mariposas, roendo botas velhas. Lucas tinha dado um jeito na casa. Conseguiu a ajuda de um vizinho aposentado que se lembrava de seu avô. As pessoas traziam mantimentos de vez em quando. Comida, cobertores, até livros sobre cuidados com animais. A história do menino que largou tudo por um cachorro tinha se espalhado, e de alguma forma as pessoas se importavam. Uma tarde, um homem de uma escola técnica apareceu com um folheto e uma oferta. Um curso de auxiliar de veterinário, meio período, sem mensalidade, apenas trabalho e coração. Lucas segurou o papel nas mãos por um longo tempo. «Você acha que eu consigo?» Ele perguntou, olhando para Caramelo. O cachorro abanou o rabo e espirrou. Lucas riu. Eu também acho». Ele não se despediu da casinha quando partiu. Apenas arrumou suas coisas, levantou Caramelo para a carroceria da picape forrada com cobertores e olhou para as árvores uma última vez. Não tinha sido muito, mas tinha sido o suficiente para recomeçar. Talvez você conheça alguém como o Lucas, alguém que foi deixado de lado, que carregou mais peso do que deveria, com menos do que precisava. Ou talvez você tenha sido essa pessoa. Se esta história tocou em algo aí dentro, se te lembrou de uma vez em que um gesto de carinho mudou tudo, deixe-a viver um pouco mais. Deixe um comentário. Conte sua própria história. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvi-la hoje. E se você ainda está assistindo de algum lugar por aí, me diga. De que lugar do mundo você está agora? Eu quero ver até onde a força do Caramelo pode viajar. Porque às vezes, aqueles que nos salvam não usam capas. Eles usam pelos. E eles nos encontram quando estamos quase desistindo.